Olá, eu sou Olivia, sou assistente social, mestre em telemedicina e telesaúde pela UERJ, com ênfase em redes de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu estou aqui novamente para mais uma aula sobre a dimensão socioassistencial no atendimento às mulheres e meninas em situação de violência. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os centros de referência em atendimento à mulher. Você conhece os centros de referência em atendimento à mulher? Você pode já ter ouvido falar nos CRMs, que são Centros de Referência da Mulher, os CRANs, que são os nomes mais comuns, Centros de Referência em Atendimento à Mulher, os CIANs, que é o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, CIAN, Centro Especializado em Atendimento à Mulher, e mais umas outras variações, como NIAM, NEAM, CRMV, todos eles são destinados ao atendimento à mulher vítima de violência. Cada um vai mudar de nome de acordo com o município, de acordo com o estado. Isso não modifica qual é a essência do atendimento. No entanto, nós temos centros de referência no Brasil que foram criados há mais de 20 anos. Eles surgiram como uma resposta à demanda da violência doméstica, que era crescente em nosso país, dos movimentos que vieram buscando para que essas mulheres pudessem ter atendimentos especializados e específicos para aquela demanda. E eles hoje em dia, eles seguem uma norma técnica de uniformização do CRAM. Essa norma técnica é de 2005 e é um documento muito importante, porque ela não só uniformiza o espaço físico, mas a equipe, ela diz como cada profissional deve trabalhar, o papel de cada um dentro dessa equipe, qual é a equipe mínima que deve compor esse serviço, porque nós temos que ter uma equipe mínima, que deve ser composta por psicóloga, assistente social, advogada. O serviço também deve contar com motorista, deve contar com uma coordenação, e ele pede que, preferencialmente, sejam do sexo feminino, para que esse acolhimento seja da melhor maneira possível, para que essa mulher se sinta mais confortável. Então, nós temos uma equipe mínima formada por advogada, assistente social, psicóloga, e essas mulheres que são técnicas e especialistas em sua área, elas vão prestar esse melhor acolhimento à mulher vítima de violência. Um atendimento a uma mulher vítima de violência, sempre tem aquela dúvida: eu devo encaminhá-la para um CRAS? Devo encaminhá-la para um hospital? Devo encaminhá-la para a delegacia? Qual é o primeiro serviço que ela deve acessar? Bom, o ideal era que ela pudesse ter acesso a um centro de referência em atendimento à mulher. E eu vou explicar por quê. Porque os centros de referência, como eu disse, eles possuem um atendimento especializado. São pautados na ética, no sigilo profissional, e todo o atendimento é feito dentro do que preconiza a Lei Maria da Penha e as leis que protegem a mulher vítima de violência. Então, por exemplo, uma mulher que chegar num centro de referência em atendimento à mulher antes de ir para uma delegacia, ela vai obter orientações. Qual é o direito dela ao registrar uma ocorrência? Então, quando ela fizer esse boletim de ocorrência, o que isso implicará? Quais são os direitos dela em relação a uma medida protetiva, por exemplo? Ela vai ter uma escuta especializada, sem julgamentos. Então, ela pode dizer: eu não quero registrar ocorrência nesse momento. E a equipe vai poder ponderar com ela se realmente é o momento de recuar, se é o momento dela, e a equipe poderá conversar com ela e verificar quais são os riscos que ela está correndo naquele momento e ponderar a importância de registrar uma ocorrência, de solicitar uma medida protetiva. A equipe vai poder verificar se ela está em risco, se ela precisa de um abrigamento. Então, isso é só o início da importância de um centro de referência e atendimento à mulher. Eu vou retomar agora a questão da uniformização dos centros de referência. Por quê? Porque nós vamos falar agora da padronização técnica. Agora, eu retomo a norma técnica dos CRANs. Por quê? Porque nós vamos falar como que inicia esse atendimento. Uma mulher, ela, ao chegar num centro de referência, ela vai ser atendida por uma profissional técnica qualificada, que pode ser uma assistente social, preferencialmente, uma psicóloga ou até mesmo advogada. No entanto, dá-se preferência à assistente social, por quê? Porque ela, além de articular
As políticas públicas do município, ela vai poder verificar com essa mulher qual é a situação dela no momento, se ela está em risco ou não, e vai articular também os encaminhamentos externos e internos. Quais seriam esses encaminhamentos internos? Tanto para a psicóloga quanto para a advogada. E os encaminhamentos externos seria para a rede, por exemplo, ela precisa de um benefício social para ter um auxílio para romper esses ciclos de violência, ou ela precisa de um atendimento especializado também para os filhos. Então, essa assistente social vai articular os outros equipamentos para que ela tenha esse atendimento. Vai verificar também, por exemplo, ela está com uma demanda de saúde, ela nesse momento está muito machucada e precisa inicialmente ir a um hospital antes mesmo de ir para uma delegacia. A assistente social vai poder articular, vai poder, por exemplo, verificar qual é o melhor hospital, vai indicar para ela se ela precisa, por exemplo, tomar algum tipo de medicação específica, isso principalmente em casos de abuso. Então, é por isso que a importância de um psicóloga já vai fazer um trabalho voltado diretamente para a violência. Então, ela vai trabalhar com aquela mulher a questão do ciclo da violência, a questão do rompimento deste ciclo, a dependência emocional, e ela vai poder fazer também os encaminhamentos externos quando necessário. Se ela verifica, olha, essa mulher está num sofrimento de saúde mental para além desse atendimento no centro de referência, ela vai articular os equipamentos de saúde mental para que essa mulher possua. A advogada do equipamento vai prestar orientações jurídicas. Ela pode tanto fazer as orientações em relação às medidas protetivas, à delegacia, ao registro de ocorrência. Quando ela fez, ela já vai verificar o andamento processual. Se não fez, ela vai explicar para ela quais são as implicações e quais são os direitos que ela tem ao fazer aquele registro de ocorrência. Algumas advogadas, inclusive, acompanham a vítima durante a oitiva na delegacia, o que é muito importante, porque essa mulher se sente muito mais fortalecida. Alguns locais prevêem, inclusive, que a advogada acompanhe a mulher, também poderá tirar algumas dúvidas, como em relação à pensão alimentícia, que a gente sabe que muitas dessas mulheres têm uma dependência financeira do marido, do companheiro, vai poder tirar dúvidas em relação ao processo criminal e outras questões de família. E, caso necessário, também encaminhará para a Defensoria Pública para que ela inicie um atendimento de acordo com a necessidade dela. Lembrando que, em geral, os centros de referência possuem já uma articulação com esses setores do poder público, então ele consegue facilitar a entrada da mulher. De que maneira que ele facilita? Com a articulação e com a lei mesmo, que prevê que essa mulher tenha prioridade no atendimento. Eu estou falando tudo isso porque vocês precisam entender qual é a importância de encaminhar uma mulher para um centro de referência e atendimento à mulher, para um local especializado na demanda de violência. Muitas das vezes, a profissional vira e fala: mas tem um CRAS próximo à residência dela, tem um posto de saúde que tem assistente social, então ela vai ter o mesmo atendimento. Não, ela não vai ter o mesmo atendimento. Como eu disse, o local possui profissionais especificamente para aquela demanda. Então, essa mulher ela vai ter um atendimento integral, um atendimento sigiloso e vai poder ter as suas articulações e demandas sanadas à medida do possível. E quem é esse público-alvo? Bom, o público-alvo é toda mulher vítima de violência, independente da renda, independente da classe social, independente do grau de instrução, toda mulher pode ser atendida no Centro de Referência e Atendimento à Mulher, desde que ela seja vítima de violência. Para acessar o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, ela precisa fazer o registro de ocorrência, o boletim de ocorrência? Não. Ela não precisa ter feito o boletim de ocorrência e ela necessariamente não precisa fazer o boletim depois que ela for atendida. A gente entende que cada mulher tem o seu tempo para entender que precisa judicializar aquela questão. Então, a mulher pode acessar sem ter feito o boletim de ocorrência ou sem querer fazer depois do atendimento. E ela vai ao Centro de Referência e Atendimento à Mulher, ela está denunciando
O agressor, não. O centro de referência, como eu disse, ele é para um acolhimento e escuta qualificada. Ele não é um local de denúncia. Então, as pessoas também têm essa ideia de que a mulher chegou no centro de referência, elas às vezes chegam lá e falam: Ah, eu vim aqui para poder denunciar o meu marido que me bate todos os dias. Não é lá que ela vai fazer a denúncia. Eles vão acolher a demanda, vão fazer uma escuta qualificada e vão encaminhá-la para fazer essa denúncia da melhor maneira. E com relação aos serviços específicos, por exemplo, como o abrigo, principalmente a questão de abrigamento sigiloso, os centros de referência, eles possuem acesso a esses locais. É a equipe de um centro de referência e atendimento à mulher que vai poder avaliar se essa mulher está num risco iminente de morte e vai precisar de um abrigo sigiloso ou um abrigo de passagem, ou se vai conseguir, de repente, um recambiamento. Tudo isso é feito via esse equipamento que tem como especificidade o atendimento à mulher vítima de violência. Como eu disse também, ele tem prioridade em acesso a alguns serviços, como a defensoria pública, o atendimento para a mulher numa sala lilás, por exemplo, em que ela faz um atendimento específico, nas delegacias da mulher, a DEAN. Então, o encaminhamento de um centro de referência, ele tem um peso maior quando ele é feito por um especialista. Por quê? Porque nós temos isso previsto em lei. Então, assim, eu coloco tudo isso para que vocês entendam a importância de encaminhar uma mulher para um serviço desse quando ele estiver na região. Todos os municípios possuem centro de referência? Infelizmente, não. Infelizmente, no nosso país, apenas 20% dos municípios têm um centro de referência e atendimento à mulher. Essa realidade já vem mudando, no entanto, ainda é muito pouco perto do que nós temos de violência hoje. A referência, ele pode ser de competência municipal, estadual ou federal. E alguns deles já foram pactuados há muito tempo, possuem leis específicas que regulamentam a criação desse centro de referência. Isso é muito importante, porque não tem como você extinguir um serviço desse ou intervir quando ele tem essa lei específica. Então, assim, nós vamos ter os centros estaduais, que vão poder auxiliar os municípios, que não só os que não possuem, mas os que possuem centro de referência especializado, mas precisam de alguma coisa por fora no estado. Nós vamos ter centros de referência municipais e que não estão ligados a nenhuma secretaria em específico, ou estão direto com a Coordenadoria da Mulher, Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, ou um gabinete, mas eles não têm nenhuma vinculação, por exemplo, com a assistência social. Isso é muito importante, por quê? Porque isso dá uma autonomia no serviço. Essa autonomia é necessária justamente para que ela consiga articular os demais serviços, para que ela dê continuidade nesse serviço também. Porque uma das funções do Centro de Referência e Atendimento à Mulher no município também é promover capacitação dos demais serviços de atendimento. Por exemplo, vai promover capacitação de um posto de saúde com relação à violência contra a mulher, para que essa equipe consiga identificar minimamente se essa mulher está em situação de violência e encaminhar para o serviço correto. Vai promover capacitação em hospitais, nas equipes da assistência social, tudo isso é previsto. Também são previstas palestras, são previstos trabalhos, são previstos exposições, são previstos atendimentos móveis. Alguns centros de referência possuem, inclusive, um ônibus lilás, que pode percorrer as comunidades e principalmente as áreas rurais que não têm acesso ao atendimento para mulher vítima de violência. Como podem ver, o Centro de Referência e Atendimento à Mulher é o equipamento mais indicado para atender a mulher vítima de violência. E como leitura, eu indico a norma técnica dos CRANs, que eu me referi no início do nosso curso. Por quê? Porque, como eu disse, ele vai trazer cada profissão, como que ela funciona, ele vai pegar e vai explicar o espaço físico, ele vai explicar a função de cada pessoa e vai trazer também questões relacionadas à lei e o atendimento